Oi galera, hoje nós vamos gravar a segunda aula de Sociologia e vamos falar de um ícone muito importante na Sociologia, que foi um cara chamado Max Weber. Traçando uma analogia entre aquilo que eu falei a respeito de Émile Durkheim e Max Weber, nós vamos conseguir delinear um ponto de inflexão entre os dois. Ou seja, uma teoria é o inverso da outra. Os dois são importantes, tá? O Émile Durkheim, como a gente falou na última aula, ele é o fundador da sociologia enquanto ciência, mas a teoria weberiana, a teoria de Max Weber, ela vem para esclarecer um ponto muito importante a respeito da relação entre a economia, a relação entre o desempenho da economia numa sociedade e a religião. E é por esse fato, e não por ser o oposto de Durkheim, tá? Que Durkheim falava que a sociedade influencia o indivíduo. O Max Weber fala exatamente o contrário, o indivíduo influencia a sociedade. Tá? Mas não é por esse ponto que Max Weber é extremamente conhecido e famoso. É mais por essa relação que eu acabei de explicar para vocês. Por estabelecer uma ligação direta entre a economia, entre o ritmo capitalista de uma sociedade e uma religião. Tá? A gente vai esclarecer isso pormenorizadamente. O que o Max Weber descobriu? Ele começou a observar as sociedades capitalistas mais desenvolvidas do final do século XIX e início do século XX e percebeu uma coisa, que onde havia um desenvolvimento muito grande na economia, no capitalismo, no ritmo capitalista, a religião predominante era o protestantismo. Gente, esse assunto é um pouco delicado, tá? Eu vou mencionar aqui para vocês o cerne dessa questão. Pro protestante, pro cristão protestante, o trabalho é um dever, é uma virtude. E o enriquecimento, o lucro, é o resultado, é a bênção, né? A bênção messiânica. Na Igreja Católica, no cristão católico, ele se forma, ele desde cedo ouve dizer que o lucro, a usura e o enriquecimento são pecados, são culpas a serem carregadas. Então, veja que as sociedades protestantes, elas incentivam o lucro e o crescimento financeiro. E as sociedades cristãs católicas, né, o cristão protestante incentiva o lucro e o crescimento financeiro, o trabalho, enaltece o trabalho como um dever e como um fim em si próprio. Não é como na religião católica, que o trabalho é um meio para se alcançar um fim, né, para se alimentar, para comprar bens. Não, o trabalho na doutrina protestante ele é um fim por si só. O trabalho ele não é um meio para se alcançar um fim. O trabalho é um dever. Então é sempre um fim, é sempre a finalidade do indivíduo. Muito bem. O que acontece na sociedade protestante que a torna assim tão diferenciada em termos de doutrina econômica? A educação protestante, ela leva em consideração a disciplina, a dedicação, o trabalho e o lucro, certo? E principalmente, eu fiz uma anotação aqui para não esquecer de falar sobre a poupança, né? Guardar mais do que se gasta, ou guardar uma parte, se gastar o necessário, e o restante guardar, certo? Gente, na economia, todos que mexem com economia, todos que conhecem um pouco da teoria econômica, sabem que a poupança ela é a mola propulsora
da sociedade. Ela é a mola propulsora dos investimentos. A poupança, o acúmulo de capital. Veja bem, um investimento ele deve ser feito com um capital que foi poupado, um capital que não está já está destinado a alguns pagamentos obrigatórios, alguns custos fixos, tá? Nós não vamos entrar em teoria econômica, com certeza não, porém é importante que vocês saibam que nas sociedades cristãs protestantes, os investidores e os profissionais mais especializados, aquela mão de obra mais especializada, eles dão muito valor para a poupança, para a disciplina e para o trabalho. E ensinam isso para os filhos deles, e isso vai se reproduzindo de geração em geração. Os pais protestantes, eles incentivam os filhos a fazerem cursos profissionalizantes e não contemplativos, como na área de humanas, né? Menos contemplação e mais trabalho. Para quê? Para que o lucro seja gerado desde cedo e estimule o trabalho no indivíduo, no novo indivíduo da sociedade. Percebe, então, a grande diferença entre uma doutrina cristã católica e uma doutrina protestante? O Max Weber se tornou extremamente conhecido e, assim, é objeto de estudo não só na disciplina de sociologia, gente, muito pelo contrário. Ele é um grande nome na disciplina de sociologia, mas ele é extremamente admirado e assim, citado na disciplina de economia, na disciplina de administração, e eu pretendo passar um pouco de Max Weber, a doutrina weberiana, para o pessoal do projeto de vida também, nas aulas de projeto de vida. Porque, como eu tinha dito agora há pouco, a poupança, gente, é a mola propulsora do investimento, é a mola propulsora do progresso. Quando eu falo investimento, não é só pegar e pimba investir numa renda fixa ou numa poupança ou num ativo qualquer do banco. O investimento, ele também é como é que eu posso dizer? Ele é um dos componentes de um ato empreendedor. Por exemplo, se um aluno, né, se forma no ensino médio, entra numa faculdade e tal, e em paralelo a isso, ele começa a ter o negocinho dele, né? Em paralelo a isso, ele monta uma loja, mesmo um comércio, mesmo uma empresa de prestação de serviços, de desenvolvimento de games, por exemplo. Vai ter coisa que ele vai precisar investir. Existirão equipamentos que ele vai precisar investir, né? Ele vai precisar investir num lugar. Mas ele pretende trabalhar em casa, ótimo. Então ele vai precisar investir num computador bom para poder fazer o trabalho online. Ele vai precisar ter uma linha de internet, né? Vai ter que ter um provedor, um modem para poder trabalhar, enfim. Ele vai ter que ter uma mesa, uma cadeira. Então esse investimento também vai ser feito com uma poupança, ou dele ou dos pais para iniciar, ou ele pega dinheiro emprestado se os pais não puderem financiar, enfim. Todo começo, todo arranque de um empreendimento capitalista que visa lucro, ele parte de uma poupança. A poupança é um nome genérico, tá? É de um capital que não está empenhado em gastos fixos, né? Em custos fixos. A poupança não é só aquela poupança do banco, que a gente vai pondo dinheirinho, ou aquele cofrinho em forma de porquinho, que a gente põe dinheirinho e depois quebra na hora que precisa e usa a reservinha. A poupança em si é guardar dinheiro, de alguma forma, certo? É poupar. O ato de poupar está associado direto com aquela poupança que a gente conhece, um investimento bancário, um cofrinho. Mas a poupança significa separar capital que não foi usado em gastos fixos e acumular aquele capital. Essa é a essência da poupança. E esse capital acumulado, ele é a mola propulsora do investimento. É a mola propulsora do empreendedorismo capitalista. Perceba. Então, quando Max Weber escreve um livro que é
A Lógica Protestante e o Capitalismo, que é um livro assim extremamente famoso dele, que é usado em várias disciplinas, como eu falei agora há pouco, ele observa exatamente isso. Nas sociedades onde o trabalho ele é incentivado, ele é fomentado como um dever do indivíduo, um dever sagrado pela própria religião cristã protestante, existe um desenvolvimento maior, um desenvolvimento financeiro maior, um desenvolvimento estrutural maior, um sucesso maior do ciclo capitalista e da geração de lucro. Então, a gente pode até falar, mas será que existe mesmo? Gente, eu recomendo muito a leitura de A Lógica Protestante do Max Weber. Eu recomendo muito. Aquilo lá foi um divisor de águas para mim. E para vocês eu recomendo muito. Então, perdão, o nome do livro é A Ética Protestante e o Capitalismo, tá? Deixa eu ver. Eu tenho aqui o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que faz comparações entre as doutrinas religiosas e o capitalismo. Afirma que as nações cuja religião predominante é o protestantismo, elas têm mais probabilidade de ter sucesso financeiro. Veja, para resumir um pouco a doutrina, a ética protestante, a doutrina protestante, afirma que o lucro é um orgulho para o indivíduo. O lucro é um orgulho. E na doutrina cristã católica, o lucro é uma culpa. É como se você estivesse enganando, mentindo para obter lucro. Existem 1000 fatores econômicos aí nessa jogada, tá? Não é simples como eu falei. Então eu recomendo que quem se interesse por isso, leia A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Procure entender melhor a teoria econômica, para saber como é que são gastos os recursos, porque na teoria econômica existem regras, como na matemática. E assim, regras que muitos economistas, muitos sociólogos, muitos filósofos também acrescentaram suas teorias para enriquecer. Então existe uma receita de sucesso financeiro? Sim. Ela pode não funcionar? Pode. Mas é bem provável que, se seguida a receita econômica, haverá poupança, haverá um progresso econômico, haverá uma estabilidade na vida da pessoa que segui-la, né, da pessoa que seguir a doutrina econômica ao pé da letra. Então, assim, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é um livro extremamente importante de um cara chamado Max Weber, que tem uma doutrina assim extremamente intrínseca, uma doutrina muito esclarecedora a respeito de muitas verdades. Lembra no começo da aula que eu estava falando a respeito da sociedade? Na teoria de Émile Durkheim, a sociedade influencia o indivíduo. O indivíduo se comporta de acordo com alguns parâmetros. Lembra do fato social? Para Weber, na sociologia, o indivíduo, se ele é movido por paixões dele, por foro íntimo, em busca de afeto, em busca de lucro, ele também modifica a sociedade. O indivíduo modifica a sociedade. Na verdade, ele busca, ele emite uma ação social, ele pratica uma ação social visando a aprovação também, a aprovação da sociedade, mas com objetivos bem definidos por ele, pelo indivíduo. Ok? Gente, isso foi um tira-gosto de Max Weber, porque é muito extensa a literatura e a doutrina.
Então eu espero que vocês aproveitem. Para quem gostou bastante, para quem se interessou por esse ganchinho de Max Weber, procure se informar mais, procure pesquisar mais, ser autodidata na teoria econômica e na teoria weberiana, na teoria sociológica weberiana do Max Weber. E boa sorte, bons estudos para todos, é aquilo que eu falo sempre. Até o próximo encontro nosso. E se alguém tiver uma sugestão de algum autor que queira conversar, que queira que eu traga alguma curiosidade a respeito, por gentileza, pode entrar em contato com a gente via plataforma, via coordenação no Objetivo, ok? Muito obrigado, gente. Boa sorte e bons estudos.